PSDB comanda o maior número de prefeituras em Minas, 155. Para 2012, o partido e seus aliados elegeram como prioridade superar o PT em 13 das 50 maiores cidades que são geridas pelo adversário. Mas o embate, que em princípio ficaria restrito ao interior, será visto também na capital após o rompimento do PT com Márcio Lacerda. Para falar sobre a participação dos tucanos nas campanhas de Belo Horizonte e das cidades polo e o significado da disputa para o projeto presidencial do senador Aécio Neves, o Mundo Político recebe o presidente do PSDB mineiro, deputado federal Marcos Pestana. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui de novo. Deputado, por que o senador Aécio Neves decidiu interceder junto ao prefeito Márcio Lacerda para que não houvesse a coligação com o PT e o PSB na chapa proporcional na capital, que acabou levando ao rompimento da aliança? Olha, tem a velha história da versão e do fato. Nem sempre o que vai ao conhecimento da sociedade, o que é divulgado pela imprensa, corresponde à realidade dos fatos. E um político mineiro famoso já disse que às vezes é mais importante a versão que o próprio fato. Mas vamos aos fatos, porque é muito mistificado isso. Alguns atores mistificam a participação do Aécio nesse processo todo. Na verdade, nós tínhamos aliança desde 2008, foi um gesto generoso do Aécio. Houve aliança a partir de uma experiência concreta de cooperação administrativa entre Pimentel e Aécio. Apoiamos Márcio Lacerda. Logo no início, o vice-prefeito Roberto Carvalho, do PT, virou o líder da oposição. Batalhou contra o Márcio Lacerda 4 anos e criando problemas enormes na administração e defendendo candidatura própria. Então havia uma tensão interna dentro do PT, que uma parte do PT queria permanecer na aliança e outra parte advogava a candidatura própria. Cabe lembrar que o Roberto Carvalho, na Assembleia, no encontro que decidiu pró-aliança, ele teve 42% dos votos a favor da candidatura própria. Então o PT estava rachado como sempre esteve. O PT é sempre rachado, tem muitas tendências. Mais recentemente, a ala majoritária indicou, no formato anterior, Miguelzinho, o deputado Miguel Correia, como vice. As coisas foram caminhando, nós alertávamos o tempo todo que não haveria coligação para vereador, o PSDB também queria, o PT queria. E aí, nós sabíamos todos disso, que não haveria coligação proporcional, simplesmente porque não interessava aos vereadores e à chapa de vereador do PSB. Mas o prefeito Márcio Lacerda, ele mesmo admitiu em entrevistas que o veto ao PT partiu de uma sugestão ou pedido não do houve senador veto, Aécio pelo contrário, a nossa postura desde 2008, o partido mais importante em Belo Horizonte é o PSDB. As pesquisas indicam que o maior líder em Belo Horizonte, que influencia as pessoas, a formação de opinião, é Aécio Neves. O PT fala em imposição, não foi... É uma bobagem, porque eles não conseguem esconder as próprias contradições. A presidente Dilma veio uma semana antes das convenções e disse que o Márcio Lacerda era o melhor prefeito das capitais. Meio-dia de sábado, dia 30 de junho, prazo final para as convenções, aqui na Assembleia Legislativa, no plenário da Assembleia, Convenção Municipal do PSB. Reginaldo Lopes, presidente do PT, Miguel Correia e Fernando Pimentel levantaram a mão de Márcio Lacerda, a foto está nos jornais. Pimentel disse: Márcio é o melhor prefeito do Brasil. Às 5 horas eles romperam, e o problema é do Aécio, vai contar outra história. Agora, deputado, voluntariamente ou não, esse rompimento que houve em BH, ele não traz uma pressão maior para o senador Aécio Neves, no sentido de que ele fica, em tese, obrigado a vencer uma disputa que era cômoda para ele? Olha, vamos encarar as coisas como elas exatamente são. Primeiro, assim, a coligação proporcional, quem derrotou foi o PSB, porque os vereadores, o PSB fez um trabalho de construção partidária, e eles vão eleger aí 6 vereadores. Se eles coligassem com o PT, os 6 vereadores que eles planejaram viravam 2. Então não interessava objetivamente ao PSB. Nós queríamos também, e a nossa chapa era muito mais homogênea à do PSB. Mas às 4h30 do sábado, dia 30, uma carta foi entregue no PSDB e outra no PT, conclamando todos a permanecer na aliança, mas que o PSB não faria coligação para vereador.
Nós queríamos, mas nos adaptamos, desencadeamos um plano B. O PT, contraditoriamente, rompeu, mesmo tendo 900 cargos de confiança entre os 1.500 da prefeitura. Mas virou ou não virou uma operação de risco para o senador Aécio Neves essa eleição? O Aécio não faz esse tipo de calculismo, é um mito que ele pressionou. Isso só o Ciro Gomes e meia dúzia que acham. Não foi o Aécio que rompeu, foi o PT que rompeu. Ele não forçou nenhum rompimento. Nós aceitávamos generosamente até dar o vice para o PT. Mas qual foi o significado, qual será o significado de uma eventual vitória ou derrota do Márcio Lacerda agora, nesse quadro atual, para as pretensões de Aécio Neves? Olha, há um equívoco profundo, né? Eu não me canso de dizer. Os analistas políticos e boa parte das lideranças políticas cometem um pecado que a história não autoriza. Há comprovações, evidências históricas, que a eleição municipal nada tem a ver com a eleição presidencial. Collor se elegeu, devia ter uns 10 prefeitos apoiando ele. Geraldo Alckmin não foi para o segundo turno em 2008, quem foi Kassab e Marta Suplicy, e ele hoje é governador. 2 anos depois ele se elegeu governador. Não há correlação entre eleição municipal e eleições gerais, nacionais. Mas a entrada de Andréa Neves agora na coordenação de campanha do prefeito significa que o senador vai dar uma atenção muito especial à capital. Não, nós sempre demos. Em 2008 eu fui da coordenação de Márcio Lacerda aqui, junto com a turma do Pimentel e junto com Márcio Lacerda e sua equipe. Nós sempre nos dedicamos, nós fazemos política em Minas. O PSDB de Minas é muito consistente, muito coerente. A gente faz política com as nossas convicções e a gente abraça quando a gente tem uma convicção. Então não há novidade nenhuma isso. O secretário de Saúde, Antônio Jorge, pediu férias para ir para a coordenação. A Andréia está ajudando. Nós estamos colaborando ao máximo com a campanha porque nós temos convicção que isso é melhor para BH, não para o PSDB, é melhor para a população de BH. O senhor minimiza o impacto da eleição na disputa presidencial, mas ter eventualmente um partido adversário no comando da capital, de uma capital importante impacto como Belo zero. Horizonte, seria impacto zero ruim. Na eleição providência. É mais simbólico, serve mais. Isso é análise, é como engenharia de obra pronta. Você a posteriori pega. É igual, por exemplo, eu vi vários analistas falando do rompimento e da tensão entre o PSB e o PT. Porque rompeu. Fortaleza teve problema em João Pessoa, rompeu em Recife e rompeu Belo Horizonte. Fortaleza rompeu por causas domésticas, internas a Fortaleza. Recife é a mesma coisa. Na Paraíba também. E aqui teve motor próprio. Aí depois você junta tudo isso e fala assim, o PSB está em crise com o PT. São 4 fatos isolados que quando você vê a distância e a posteriori, fala assim, olha só, tem um fenômeno aqui. Dentro desse contexto, como é que o PSDB se surpreendeu com as declarações do fim de semana de Ciro Gomes, um dos expoentes do PSB, que chegou a declarar apoio a Dilma em 2014 e disse que Aécio Neves teria cometido um erro primário em Belo Horizonte? O Ciro não tem nenhuma condição mais qualificada de analisar o quadro mineiro. Está muito distante. Hoje ele é um líder que já foi muito importante, teve uma participação importante na história política recente, mas hoje é um líder marginal. Os 2 grandes líderes da nova geração de políticos são Aécio Neves e Eduardo Campos, e o Ciro teve um mau momento, uma declaração toda despropositada. Essa declaração dele, o senhor acredita que possa fazer respingar em Márcio Lacerda alguma imagem de teleguiado, de que teria simplesmente cedido a uma pressão? Não, é só um comentário, mais um comentário onde o Ciro tropeçou na própria língua, na sua verve, na sua... O Ciro, eu tenho admiração por algumas características do Ciro, mas ele tropeça, ele não conta até 10 e dá várias entrevistas impensadas. Em 2002, ele seria presidente da República se não tropeçasse na própria língua. Após o rompimento, deputado, a solução que o PT deu com a candidatura de Patrus Ananias surpreendeu o PSDB de alguma forma? Olha, há uma característica central das 2 candidaturas. Márcio Lacerda é fruto de um processo amadurecido ao longo do tempo, decidido o projeto, decidida a candidatura em Minas por mineiros.
A candidatura Patrus é uma candidatura improvisada, de última hora, extemporânea, fruto de 4 intervenções autoritárias nacionais. Mas a ligação histórica de Patrus com a cidade de Belo Horizonte, onde foi prefeito, onde teve uma votação expressiva para deputado federal, não é um problema? Ele foi candidato com o Hélio Costa na chapa, com grande exposição. A Anastasia ganhou de 3-1, foi 60% a 20%. Então, isso é relativo. Mas é uma pessoa respeitável, uma pessoa ética, uma pessoa que eu tenho uma relação pessoal muito boa. A gente nunca transforma adversário em inimigo. É preciso deixar essas pontes. Mas a candidatura dele foi fruto de 4 intervenções. Quem era o candidato do PT era Roberto Carvalho, registrado na terça de manhã, depois do sábado, dia 30 de junho. Registrado na Justiça. A direção... Seria um nome melhor para o PSDB. A direção nacional... Estou falando... A gente não escolhe adversário. Quem quer ganhar a eleição não pode escolher adversário. Mas eu estou falando do processo. O Márcio Lacerda tem 19 partidos, um processo planejado, amadurecido ao longo do tempo. O Patrus sequer se desvencilhou dos seus compromissos pessoais, cometeu alguns riscos até para sua própria candidatura, com vínculos que poderiam impedir, inclusive, e anular sua candidatura. Mas o Roberto Carvalho era o candidato. Na quarta de manhã, em São Paulo, a direção nacional do PT retira a candidatura do Roberto e põe a do Patrus. O PCdoB, segunda noite, o PCdoB municipal reúne e resolve apoiar Márcio Lacerda. Terça-feira são chamados a São Paulo, a direção nacional, e há uma mudança de posição. O PMDB tinha Leonardo Quintão candidato. Leonardo Quintão foi chamado no Palácio do Jaburu pelo vice Michel Temer, estava lá o ministro Pimentel, a presidente Dilma interferindo, ele retirou a candidatura. Mas o senador Aécio Neves também teria interferido para retirar candidaturas do outro lado, do PTB, do PV. Não, mas Belo Malheiros acabou como vice de Lacerda. Não, mas isso é legítimo, porque ele é uma liderança mineira decidindo isso com mineiros em solo mineiro. Olha a diferença. O Kassab tentou fazer o mesmo. O Kassab tentou. A direção municipal registrou a ata. Decidiu, num ato jurídico perfeito, que o PSD de Minas Gerais estaria com Márcio Lacerda. O Kassab foi lá na quarta-feira. Mas a Dilma não é mineira também, a presidente Dilma? Não, ela é uma falsa mineira. Ela tem certidão de nascimento de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mas ela gosta de chimarrão, não é de cafezinho com pão de queijo. Tem 8 ministros paulistas. Nós só temos um e da cota pessoal, não é na cota de Minas. Deputado, pensando no discurso que vai ser colocado em debate na campanha, o PT vai ter dificuldade de fazer críticas à gestão de Lacerda, porque foi aliado durante 3 anos e meio. Mas, ao mesmo tempo, o PSDB e Lacerda também não terão dificuldade em não reconhecer que méritos dessa administração eram do PT por estar nela há 20 anos? Não, isso, o balanço, a gente às vezes tende a idiotizar o povo, achar que ele precisa de uma abordagem paternalista. As pessoas são muito mais espertas que a gente acha. A população sabe localizar onde estão seus interesses. Às vezes, boa parte das pessoas não tem erudição, não tem estudo, não tem... a gente comete um erro. Quem faz do centro da vida a política, são só os políticos e os jornalistas que mexem com política. As pessoas comuns estão aí vivendo, cuidando dos filhos, as pessoas, o cidadão médio está aí cuidando da vida, tentando melhorar a vida. Ele só acorda para a eleição na hora que entra a televisão. Para a gente fechar o assunto Belo Horizonte, como que as pesquisas divulgadas até aqui estão repercutindo dentro do PSDB e dos partidos aliados ao Márcio? O fato dessas pesquisas não refletirem os mesmos índices de aprovação da administração preocupam? De jeito nenhum. Nós estamos numa situação confortável. 3 pesquisas foram publicadas, a Datatempo CP2, a Census e a Datafolha, todas o Márcio Lacerda com uma vantagem entre 15% e 20%. Trazendo nossa conversa agora para o Estado. Em 2008, o PSDB teve dificuldades em algumas das cidades polo de Minas Gerais na eleição, né? Betim, Contagem, Governador Valadares, Uberaba.
Como que o partido espera reverter este resultado negativo de 2008 nessas cidades agora em 2012? Betim nós vamos ganhar, certamente, com muita luta lá com o deputado Carlyle. Aliás, só para o senhor já pontuar, Betim, Contagem, o PSDB também lidera as pesquisas, Sim. como o Márcio lidera em Belo Horizonte. O senador Aécio Neves pode, de repente, fazer barba, cabelo e bigode na região metropolitana? Ribeirão das Neves também, Ibirité, Essa Nova expectativa, Lima, mesmo diante de eleições a nossa duras? expectativa, toda eleição é dura. Não há eleição ganha de véspera. Eleição majoritária, eu já participei de 5 coordenações, 3 de prefeito de grandes cidades e 2 de governador. A campanha majoritária, diferente da campanha de deputado e vereador, a campanha majoritária é comparação, é confronto de posições, de histórias, de biografias, e você ganha muito mais no erro do adversário do que no seu próprio acerto. Você não pode cometer erro e tem que contar e explorar os erros dos adversários. Então é uma situação complexa, e tem gente que interpreta a política como se fosse o UFC, vale tudo, o rugby. Não, política é xadrez, é esgrima, são coisas mais sutis, movimentos estratégicos, parecidos com a arte da guerra. Ao mesmo tempo que a situação no momento é favorável ao PSDB na região metropolitana, em 2 cidades importantes do interior, Uberlândia e Juiz de Fora, o PSDB tem candidaturas próprias que representam as atuais administrações, mas está atrás nas pesquisas, tem candidatos do PT liderando. Essas cidades, como que a direção estadual do partido e a própria direção nacional pretende olhar para essas cidades? Eu tenho um contato muito grande com a análise de pesquisas. E eu não estudei profundamente uma amostra relevante, mas eu posso te dizer que há um padrão de opinião pública nessa eleição. Os prefeitos que estão terminando o seu 2º mandato estão muito bem. O Adelmo Leão, lá em Uberlândia, tem 85% de ótimo e bom. Esse é o padrão de quem está terminando 8 anos. A própria Marília, para não ficar só num aliado nosso, a Marília em Contagem está bem avaliada. Os prefeitos que estão terminando o 1º mandato e indo para a reeleição, em geral estão com uma resistência, uma rejeição muito alta. A Maria do Carmo, a Betim, de arrumar a casa, de repente. Arrumar a casa e a crise internacional, as possibilidades de intervenção, de investimento foram menores, porque houve uma queda de arrecadação, houve o efeito da crise internacional. Então, se você pegar a candidata prefeita de Valadares, a Elisa, ela está com a mesma situação que o Custódio vive, que a Maria do Carmo vive em Betim. Enfim, é um padrão de opinião pública. O que vai pesar para esses candidatos que representam essas administrações, então, muito vai ser a campanha na TV, para tentar fazer essa vinculação. Nós temos 2 excelentes candidatos em Uberlândia e Juiz de Fora. Juiz de Fora, o Custódio tem larga experiência, muito mais que os nossos adversários, e ele está indo para a sua 5ª eleição de prefeito, ganhou 2 e perdeu 2. Isso é um acervo de experiência, já foi líder nacional do PSDB na Câmara dos Deputados, é uma pessoa muito experiente, tem cerca de 14 minutos de TV contra 7 dos seus adversários. Então ele, com essa experiência, ele fez um volume. O Custódio é um caso muito específico, porque ele pegou, vocês lembram da crise, a Juiz de Fora viveu a maior crise política e administrativa da sua história, com o afastamento do prefeito Bejane, que resultou até na sua prisão, e o Custódio pegou aí sim para arrumar a casa. O desafio imediato dele é tentar ir ao 2º turno, que hoje estaria fora, né? Ele certamente estará no 2º turno, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e ele tem um volume de investimentos, de intervenções, de programas a mostrar, e é muito experiente em campanha. Então, assim, eu fui o coordenador do 2º turno, eu sou de Juiz de Fora. Eu coordenei o 2º turno, eu participei da coordenação do Márcio Lacerda e fui o coordenador geral do 2º turno. Nós perdemos no 1º turno para a candidata do PT por 41 a 28. Nós tivemos 28 e a nossa adversária 41. Nós fizemos uma virada histórica de 45 a 42. Deputado,
E lá em Uberlândia também o Luiz Humberto é um excelente candidato, a gente sempre respeita os adversários, o deputado Gilmar Machado é uma pessoa respeitável, isso é bom, isso é uma democracia, é bom arejar, há alternância de... Não é isso que o PT quer, porque ele tem uma alma chavista que ele não mostra. Seu colega deputado, né, Reginaldo Lopes, que é presidente estadual do PT, esteve aqui no Mundo Político e disse que está esperando a resposta do senhor para uma aposta. Ele acredita que o PT fará 1 milhão de votos a mais no estado do que o PSDB, colocando Lacerda na conta do PSDB. Está aceita a aposta? Está aceita, aceitíssima. O Reginaldo está... a gente tem uma relação muito cordial com todos eles, né? É o que o Tancredo falava em Minas, quem briga são as ideias, não são as pessoas. Nós temos uma relação cordial e eu acho também que a política não pode ser mal-humorada, carrancuda, e a gente brinca muito um com o outro. O Reginaldo perdeu o rumo um pouco e foi se refugiar no interior. Outro dia no Twitter, ele estava em Campo do Meio, onde ele tem um candidato lá, eu falei, você abandonou o meio do campo de Belo Horizonte para ir para Campo do Meio. É a provocação que faz parte, né, de lá. Faz parte até para a gente se divertir um pouco, porque a nossa vida não é nada fácil. Antes da gente encerrar a nossa conversa, o Supremo começa na quinta-feira a julgar o processo relativo ao mensalão, né, que trata de um momento, né, que foi ruim para a política brasileira, que trouxe um noticiário muito negativo para o meio político, no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Qual a expectativa do PSDB em relação ao julgamento e se o partido acredita que isso possa influenciar também no destino do julgamento do caso que envolve o ex-governador Eduardo Azeredo, né, que também é chamado de mensalão mineiro, que tramita aqui na Justiça Federal? Olha, esse foi o maior escândalo da história republicana. Um momento, uma página negra na história do Brasil. Agora chegou o tempo de julgar. É preciso, todos aqueles que acreditam na democracia, a gente dissolver um pouco essa desconfiança e essa névoa que tenta se criar em torno da nossa Corte Suprema. As duas instituições fundamentais na democracia são o Parlamento e o Poder Judiciário. Aí que a cidadania e a liberdade se firmam. Então os ministros do Supremo não são permeáveis a pressões políticas, eles têm uma história, uma competência específica para analisar aquilo que está nos processos, nos autos. E eles, com serenidade, eu espero um julgamento técnico, eu não acredito nessa coisa, nós não devemos contribuir para a politização do julgamento. Mas o PT tem uma linha de raciocínio, algumas linhas de defesa, e elas estão começando a se chocar, né? Porque um, para tirar o corpo fora, está entregando o outro. Então a linha de defesa dos 38 está começando a entrar em contradição. Agora, chega ao ponto de falar que não houve mensalão. Mensalão foi uma figura criada pelo Roberto Jefferson, que é um marqueteiro por nascença. Não quer dizer que é igual o Casas Bahia, suaves prestações mensais. Vamos ter que esperar o julgamento agora, né? Não, então, mas assim, o Lula falou na televisão, pediu desculpas ao Brasil, falou que levou uma punhalada nas costas e que o PT ia levar muito tempo e ia ter que sangrar muito para recuperar a credibilidade junto à sociedade. Se não houve mensalão, aquela Land Rover do Silvinho não existiu, e o dinheiro, os milhões que Duda Mendonça recebeu no exterior. E por que o Silvinho fez acordo na Justiça e com o Ministério Público para cumprir pena comunitária sobre uma coisa que supostamente não houve? Houve um sistema único de financiamento da atividade política e de sedução política a partir do desvio de recursos públicos. E o Supremo vai julgar e punir os culpados. Deputado Marcos Pestana, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Mundo Político. O prazer foi todo meu. Eu conversei com o presidente estadual do PSDB Mineiro, deputado federal Marcos Pestana. Nós conversamos sobre o cenário eleitoral em Belo Horizonte, nas principais cidades do interior do estado, a disputa que os tucanos e seus aliados vão travar, sobretudo com o PT nestes municípios. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.